Bem-vindo a mais um clipe de número 415 da Gutenberg Consultores. Hoje eu quero discutir com você sobre um serviço que iniciei no Brasil na década de 80, que denominava de In-Placement. Por que eu quero chamar a sua atenção para este trabalho? Por uma razão muito simples. Hoje, eu recebi de um dos meus assessorados um texto colocado por uma empresa de outplacement que diz In-Placement, e aí marca registrada, é um app exclusivo para executivos em transição de carreira, aí cito o nome da empresa. Destina-se a facilitar e agilizar o planejamento, a organização e o controle das atividades do programa personalizado de transição de carreira. Em princípio, eu gostaria de dizer que aqui há um desvirtuamento do conceito do In-Placement, porque o In-Placement não tem absolutamente nenhuma relação com o Out-Placement. Em segundo lugar, o consultor demonstra uma precariedade intelectual tremenda. Terceiro, ele de certa maneira bula o conceito da ética, o conceito da verdade, porque ele quer mudar o significado da palavra. E ainda gostaria de adicionar que, com toda certeza, este consultor jamais leu um livro sobre In-Placement. Por quê? Porque o único, na época, livro que existia na América do Norte chamava-se Outplacement and In-Placement Counseling. E as duas coisas não têm relação. Além disso, na década de 80, no início da década de 80, eu mandei preparar um portfólio por um brilhante publicitário por nome Carlos Dualib, irmão do sagrado Roberto Dualib, que me preparou o meu portfólio com os serviços que então prestava, como recrutamento e seleção, outplacement, in-placement. Portanto, o consultor que diz que a palavra in-placement é uma marca registrada sua, não está falando a verdade. Não merece credibilidade intelectual, não merece respeito. Por esse motivo, eu resolvi preparar este clipe, mas antes de discorrer com você sobre serviço, eu gostaria de chamar a sua atenção para as palavras do ex-presidente do Grupo TI, que foi uma das primeiras empresas que usou os serviços de In-Placement da Gutenberg Consultores. Por favor, Walter Scherrer. Bem, eu dou esse testemunho com um enorme prazer. Eu quero dizer o seguinte, creio que foi em 1997, 98, quando eu presidia o Grupo TI para a América Latina. O Grupo TI era uma empresa do ramo de autopeças, fornecedor para as montadoras, para o mercado de reposição e também para a indústria de refrigeração, com uma presença muito marcante no Brasil. E, conhecendo o Gutenberg, nos foi oferecido e chegamos a um acordo que deveríamos fazer um serviço de in-placement para alguns, ou para a maioria dos executivos-chave do grupo. E no que consistia esse trabalho? Esse trabalho, ao contrário do que muita gente pensava, não era de consertar o profissional, mas era, sim, de adequar comportamentos e valores desse profissional com os valores e comportamentos exigidos pela empresa, preparando-os, assim, para futuras posições, para o seu encaminhamento de carreira, para movimentações laterais, ou para promoções, ou para cargos de diretoria. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu posso dizer que o Gutenberg e a Gutenberg Consultores passaram por aqui em processos de In-Placement mais de uma dezena de profissionais, alguns inclusive de outras regiões da América Latina, de outros países. E o que eu posso dizer é o seguinte, a mudança nesses profissionais
principalmente a mudança de comportamento, a mudança de comprometimento e de atitude perante as coisas, foi muito, muito perceptível, e todos esses profissionais que por aqui passaram, através dessas mudanças, galgaram postos importantes no grupo e tiveram um sucesso enorme em suas carreiras. Isso foi feito, como disse Gutenberg, e acho que a TI foi uma das primeiras empresas a fazer com ele, mas não foi a primeira, não foi pioneira. Mas eu tenho um orgulho muito grande de dizer que nós acreditamos nesse trabalho e que fomos quase que um dos primeiros a utilizar. E posso garantir, o sucesso foi enorme. Muito obrigado, Walter. Eu gostaria de dizer que esse trabalho para o Grupo TI foi feito, inclusive, na Venezuela. Mas para esclarecer para você, o meu primeiro cliente nesta área foi a Singer, do Brasil, depois foi a KSB Bombas, foi Cummins, foi a Eucatex e uma quantidade enorme de outras empresas, como Johnson & Johnson, como Alcan, entre outros clientes. Portanto, eu chamo a sua atenção para esta particularidade por uma razão muito simples. O Brasil é um país de ignorantes. Não sou eu que afirmo isso, é o professor Villa. Professor Villa chega a dizer que nós estamos vivendo uma cultura deplorável, o que ele denominou de rastaquera, isto é, uma cultura de pessoas ignorantes. E eu fico indignado quando vejo uma pessoa tentar enganar outras pessoas, modificando linguagem, dando indicações diferenciadas, etc, etc. Chama a sua atenção para que você não caia na armadilha do engodo, da falta de ética. Até porque, em outra ocasião, cheguei mesmo a falar de um livro publicado por este senhor, que na verdade era um plágio da primeira capa até a última. Depois ele escreveu um livro sobre carreira, e o livro nada mais era do que autoplagiarismo. Ele tinha escrito outros livros antes, ele rasgou a capa, colocou um no outro, com textos específicos, e denominou como livro novo. Eu fiquei tão furioso quando eu comprei esse livro, paguei R$ 49 na Livraria Cultura, que depois joguei na lata do lixo. Com tanta indignação de saber que um consultor de prestígio age dessa forma. Eu não concebo, porque a missão de um consultor é esclarecer, é dignificar a sua profissão, é ensinar, é educar, é motivar, é falar a verdade. Daí porque o meu protesto. Vou agora, então, para dizer para você o que é o emplacement, para que você não seja enganado. O emplacement é uma prática gerencial moderna e construtiva que oferece a cada executivo a oportunidade de se afastar do seu ambiente de trabalho para uma reavaliação global de sua carreira à luz dos seus objetivos pessoais e da organização a que serve. Então é um trabalho interno, intrinsecamente interno e não externo, que é o caso do outplacement. Se esse consultor conhecesse inglês, ele não cometeria esse erro. Por quê? Porque a palavra in significa dentro, é inclusivo, e a palavra out significa fora, para fora. Então, antes de se escrever besteira, que se estude, que se pesquise, que se atualize. É indiscutível que é vital a sobrevivência de qualquer organização, uma espécie de profissional, de uma equipe de profissionais com autocrítica, preparados física, intelectual e até psico-espiritualmente, e que estejam motivados, capazes de se comunicar com eficácia e clareza, além de serem hábeis na liderança de pessoas. Na verdade, um dos objetivos do emplacement é o rejuvenescimento de carreira de executivos. É fazê-lo com que ele aceite a tarefa pessoal de mudar a sua vida, mudar o seu destino, renovar os seus conhecimentos, se tornar mais criativo, mais empreendedor, mais inovador, mais enérgico, entre outras questões. Portanto, o objetivo do emplacement, como de certa forma falei diretamente, para o executivo é esse. Vamos lá.
obter um conhecimento global sobre o profissional e a sua carreira. Identificar suas limitações, suas vulnerabilidades, pontos fortes, no contexto de sua organização atual e também das exigências futuras. Por quê? Nós temos de estar sempre à frente dos fatos. 3. Avaliar sua competência gerencial nas áreas de planejamento, controle, staffing, execução de projetos e obtenção de resultados. Aferir sua habilidade para liderar, motivar, treinar e desenvolver pessoas, além de sua capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal em todos os níveis. Determinar necessidades de treinamento e desenvolvimento gerencial, bem como reeducação, caso necessário. E como você sabe, o país precisa de cultura, o país precisa de conhecimento, o país precisa de cientistas, o país precisa de engenheiros, o país precisa de literatura, o país precisa de psicologia, o país precisa de ciência, o país precisa de tantas coisas. Porque se constrói um país com livros e com conhecimento, e não com a ignorância ou com uma denominação usada pelo professor, que já mencionei anteriormente, o professor Fila. A cultura do rastaquera, a cultura do ignorante, a cultura do imbecil. Outro objetivo para o executivo: discutir a roda do planejamento de carreira e suas implicações. Por quê? Porque muitos profissionais não têm a menor dimensão de como se planeja uma carreira. Preparar o executivo para um novo período da história gerencial que exigirá mudanças substanciais em todos os níveis e atitudes comportamentais. Hoje mesmo eu estava lendo da ameaça dos robôs à carreira de um advogado. Até que o jornalista norte-americano Thomas Friedman agradece a Deus porque a sua filha não escolheu a carreira de advogado. Por quê? Porque hoje as máquinas estão produzindo aquelas coisas que rotineiramente os advogados fazem. Manter uma equipe gerencial comprometida com a excelência. O que significa excelência? Excelência significa ser superior a, em seus vários aspectos. E encorajar profissionais considerados competentes que por quaisquer razões tornam-se obsoletos, acomodados no contexto geral da organização. Então é uma mudança radical interior no processo de emplacement. Não tem nada a ver com o outplacement. O aconselhamento durante o processo de emplacement é feito individualmente e geralmente seu schedule é feito à luz da conveniência do executivo a fim de não atrapalhar suas atividades gerenciais. O in-place é algo esplendoroso. Na verdade, até não existe quase que diferença entre o in-placement e o coaching executivo. E para reforçar, a Gutenberg começou a desenvolver esse trabalho no Brasil em 1982. E o primeiro livro que surgiu nos Estados Unidos sobre o assunto que mostrei para vocês é de 1984. Portanto, o consultor que diz que in-placement é uma marca registrada é o mesmo que diz que outplacement é uma marca registrada sua e que foi ele que introduziu o outplacement no Brasil. Só que esse cidadão nunca escreveu um livro sobre outplacement, a arte e a ciência da recolocação. Nunca escreveu um livro sobre demissão. Para você que não lê, que não se mantém informado, eu acho esse tipo de atitude de um consultor extremamente grave e como você já me conhece, eu não fico quieto. Eu ponho a boca no trombone, eu falo porque eu respeito a vida e a carreira daquelas pessoas que são assessoradas pela Gutenberg Consultores. E eu respeito a vida e a carreira daqueles que um dia farão trabalho na Gutenberg Consultores. Portanto, eu espero que você reflita sobre essas minhas palavras, de tal maneira que você não seja enganado. Porque existe até um princípio muito comum, que você vai encontrar em toda a literatura global, universal, que diz que o homem, por princípio, gosta de ser enganado. Eu espero que você não seja um deles, que você seja mais esperto, que você tenha mais conhecimento, que você tenha mais informação, que você tenha mais
cultura. E não seja um executivo ou uma executiva rastaquera, como alguns dos nossos consultores. Eu agora quero agradecer o depoimento do Walter, que foi presidente de grandes organizações mundiais. E, na verdade, ele foi um dos meus primeiros clientes. E gostaria de convidá-lo para que você visitasse o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E você reservasse um tempo na sua agenda para ler os trabalhos que publico, ver as entrevistas que conduzo, ouvir o testemunho das pessoas que passaram pela Gutenberg Consultores, principalmente na área de transição de carreira. E se você quiser, você pode me enviar um e-mail. Você pode ir buscar, você pode me consultar para saber um pouco mais sobre emplacement. Emplacement é uma palavra americana que significa colocar dentro e não colocar fora. Portanto, emplacement, mais uma vez, não tem nenhum relacionamento com a palavra outplacement. É enganação, é cultura de rastaquera. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!